Já podemos dar o pontapé, Dani? Ah, não estou te ouvindo. Isso. Eu acho que se for entrar mais alguém, vai entrar até as 7h15 no máximo, né? Hum, Não vai ser hum. mais do que isso. Vamos começar. Vamos Isso. começar. Vamos começar, né? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no nosso último encontro que nós tivemos aqui, eu, na ajuda e na graça do Espírito Santo, contextualizei um pouco, né, do momento que nós estamos, aonde nós estamos no relógio de Deus. E, amados, o mundo mudou, né? Da semana que nós estivemos até aqui, nós estamos falando de mudança na Igreja Católica, nós estamos falando de é, terremotos, nós estamos falando de maremotos, nós estamos falando de abalos em todos os lugares, nós estamos falando dos Estados Unidos, eu acho que todo mundo viu aqui, os Estados Unidos abandonando Israel, algo impensado. Trump fez uma declaração de que ele está se afastando de Netanyahu por causa de algumas atitudes políticas. Nós estamos vendo a guerra entre a Índia e o Paquistão, ali na região da Caxemira, duas nações que possuem bomba atômica, armas nucleares. Amados, isso em poucos dias, nós estamos falando de nenhuma semana. As coisas estão mudando velozmente, rapidamente. E nós temos que nos preparar, nós temos que ter uma visão profética. Essa questão dos Estados Unidos, nós estávamos orando hoje de manhã aqui em Goiânia e com muita dor no nosso coração. Nós precisamos andar não por emoções, nós precisamos andar pela palavra, nós precisamos andar no espírito, nós não podemos nos mover por aquilo que gostaríamos que fosse, mas a palavra do Senhor, que não é o que eu vou falar hoje, mas podemos falar em outro momento, né? Israel ficará sozinho, as nações se afastarão de Israel, ou seja, o que está diante de Israel agora é um tempo de angústia. É um tempo de angústia. Irmãos, e tem tudo a ver conosco. E tem tudo a ver conosco, porque nós estamos conectados a Israel, Israel a nós, vice-versa. Nós somos aqueles que serão objeto do ódio e da ira do anticristo. Então, nós precisamos nos preparar. Há um abreviar, irmãos. Há um acelerar nesses dias. As coisas estão muito rápido. Eu gostaria de compartilhar convosco um sonho, hoje é quinta-feira, um sonho que eu tive no início dessa semana, muito curioso. Irmãos, enquanto eu falo, quem quiser perguntar, qualquer coisa, tenha liberdade de fazê-lo. Mas eu gostaria de compartilhar aqui um sonho antes de entrar mesmo na palavra. Eu estava compartilhando com intercessores aqui em Goiânia que eu acredito em viagem no tempo. Agora, a partir desse sonho que eu tive, porque nesse sonho eu voltava para a década de 90. E eu tinha consciência disso no sonho, e eu perguntava ao Senhor Deus, mas eu estou em 2025, o que eu estou fazendo dos anos 90? E era um congresso, com aquelas mesmas roupas, cabelos, cortes, né, faixa de tecido, falando do congresso. Era um congresso. E quando eu olhava para frente, eu via Valnice Milhomens com a mesma aparência de 30 anos atrás, quando eu a conheci em 1992. E ela pregava com muita ênfase, com muita força.
E quando eu via tudo aquilo e achava tudo aquilo muito estranho, ela descia e vinha até mim e profetizava coisas de 30 anos atrás. Profecia sobre o Brasil, sobre a minha vida, sobre o Brasil, de 30 anos atrás, enquanto ela profetizava, eu perguntava ao Senhor: Deus, eu estou entendendo, mas não estou entendendo. E enquanto eu perguntava isso ao Senhor, ela mesmo respondia, o Senhor respondia através dela, né, dizendo, eu te trouxe para essa época, para que você saiba que tudo que eu disse a respeito do Brasil se cumprirá. Eu queria fazer um exercício com você nessa manhã. Traga à sua memória as palavras que Deus liberou sobre o Brasil, todas as promessas que Deus fez sobre essa terra. Irmãos, vai se cumprir. Vai se cumprir. Essas palavras se cumprirão. E o Senhor está passando pelo Brasil. E o Senhor diz para nós nessa noite: eu estou trabalhando nos bastidores. Eu estou trabalhando no oculto. Eu estou me movendo dentro desta nação. E quando eu estive na casa de oração do Tom Hess, eu vi naquele mapa que ele tem dos 12 portões, o Brasil dentro do portão de Eiqueren, a porta de João Batista. Deus, o Senhor, Adonai, cumprirá tudo aquilo que ele falou a respeito da nossa nação, em respeito do nosso Brasil. Que o Senhor te encha de esperança, meu irmão, nessa manhã. Que o Senhor traga à tua memória aquilo que dá esperança. Que o Senhor te encha de uma expectativa viva de que Ele não perdeu o controle, de que Ele não se esqueceu das promessas, mas há um acelerar. Há um acelerar. Nós estávamos orando no final do ano passado. Eu vi uma pista de maratona, aquelas pistas de corrida, como nas Olimpíadas. Eu vi um homem que pegava a linha de chegada e dava 10 passos para frente e colocava aquela linha de chegada muito mais à frente. Eu entendi que era o Senhor dizendo: estou abreviando, estou acelerando, estou fazendo com que as coisas se movimentem mais rápido. Então, meu irmão, receba nessa noite um batismo, um renovo no ministério da oração e no ministério da intercessão, que você seja empoderado, que você seja visitado nessa noite e que a tua oração mude e que a tua agenda se conecte com a agenda do Eterno nesses dias e que você entre numa nova fase de choro, de lágrima, de intercessão, de oração, a qual você nunca experimentou desde então, para que nós sejamos Puá e Sinfra, como aquelas parteiras que guardaram uma geração, que preservaram uma geração. Você também seja dessa forma levantado nesses dias pelo nome de Cristo Jesus, para que nós possamos acelerar as profecias, abreviar as profecias, porque há uma angústia em todo aquele que ora. Eu sei, eu tenho certeza que todos aqueles que oram, que todos aqueles que intercedem, que todos aqueles que estão na brecha, que todos aqueles que estão sobre os muros estão tristes, angustiados pela quantidade de morte, violência, dor e sofrimento que tem se espalhado em tantos lugares. Eu sei que o teu coração tem estado assim, porque é impossível ter uma vida de oração e não sentir o encargo de Deus, a dor do coração de Deus pelas nações, por Israel, pelo seu povo.
Ah, meus irmãos, que nós permitamos nessa noite, deixemos que nós possamos dizer sim ao Espírito Santo de Deus e essa intercessão que Ele quer gerar a partir de nós, através das nossas vidas. Eu queria ler com vocês o livro de Apocalipse. Eu queria que você abrisse aí no livro de Apocalipse. Apocalipse, nós estamos vendo toda uma movimentação. Eu queria trazer um panorama aqui nessa noite, em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Oh, Senhor, nos ajuda. Apocalipse capítulo, oh, irmãos, perdão, 13. Apocalipse 13. Eu vou falar do 12, mas eu vou começar por aqui. Senhor, nos dê espírito de profecia, nos dê discernimento e revelação, Senhor. Não queremos receber as coisas pelos vídeos, pelo YouTube, pelo próprio Espírito queremos receber as revelações dessa hora e desse tempo. Abre o nosso entendimento. Aleluia. Aqui em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do versículo 1 em diante, diz assim: E eu me pus, nós vimos, né, que nós estamos naquele momento, nós estamos diante da grande tribulação, nós estamos saindo das dores de parto, né? Falamos isso naquela primeira aula. Então, agora, o que que nos espera? O que que os acontecimentos mundiais, geopolíticos, vão trazer para nós agora? E precisamos orar e também nos preparar. Ele vai dizer aqui: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão, que é Satanás, tá, irmãos? Para vocês que estão anotando, né? Eu vou tentar ser menos profético aqui, vou tentar ser um pouco mais didático, mas o dragão aqui é o diabo. O dragão aqui é o próprio diabo. E ele deu a essa besta poder, trono e grande poderio. Amados, a besta que sobe do mar é o anticristo. É o anticristo. Então, o que nós podemos esperar diante de toda essa movimentação? As nações estão se esfarelando, as nações estão se degladiando, os líderes não têm respostas, os líderes estão tão perdidos. Olha, amados irmãos, eu quero fazer uma exortação: não coloquemos mais nenhuma esperança na política, não coloquemos mais nenhuma esperança em políticos, vamos colocar a nossa esperança em Jesus, por favor. Não vamos errar como nós erramos na última eleição. Não vamos errar colocando esperança em político, colocando esperança em presidente, colocando a nossa esperança no exército. Olha que absurdo. A igreja, ao invés de buscar no Senhor dos Exércitos, achou que o exército do Brasil poderia fazer alguma coisa. Não vamos cometer. Mais uma vez a igreja tentou colocar esperança no Trump. Mais uma vez eu vi a igreja com aquela mesma idolatria política, aquela mesma idolatria em homens. E olha o que o Senhor está fazendo. Cada homem atrás dos seus interesses. O Trump querendo invadir
a Groenlândia e vai invadir, virando as costas para a Ucrânia, porque mexe para lá, eu mexo para cá. A China vai invadir, sim, Taiwan, com certeza, cada um construindo os seus blocos, cada um construindo os seus blocos de interesse e de poder. E por isso Israel, e por isso a igreja, ela deve ter tão somente a sua esperança no Senhor. Porque nesse contexto de expectativas carnais, humanas, o anticristo está muito perto de se levantar. Amados, não é a China, não é a Rússia, não é os Estados Unidos. Colocai os vossos olhos no Oriente Médio. Colocai a vossa atenção do Oriente, porque de lá surgirá o homem da iniquidade. Porque de lá não será da Europa, não será dos Estados Unidos. Esses vídeos que ficam tentando colocar em A, B ou C quem é o anticristo, irmãos, é do Oriente Médio que virá essa besta. Nesse contexto de desfacelamento das nações, virá a besta, esse líder político, mas ele continua dizendo aqui, e vi, capítulo 3, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e preste atenção nisso, e toda a terra se maravilhou da besta. E adoraram o dragão. Preste atenção nisso. Agora, amados, eu creio que todos vocês estão anotando. A segundo ponto aí, uma batalha de adoração começou na terra. Uma batalha de incenso começou na terra. Tudo o que fazemos é incenso. Tudo o que fazemos é adoração. Até o ateu adora. Ele só não sabe disso. Há uma batalha. Olha o que ele diz. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Há uma guerra de adoração. Aleluia. Você pode parar um pouquinho e levantar suas mãos para o céu e declarar: Ele é maravilhoso. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós dizemos que tu és o Senhor das nações, tu és o Rei dos Reis, tu és o tronco de Jessé, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Elogie o Senhor dentro da tua casa agora, porque aonde você está, anjos, aonde você está aí agora, há grupos de anjos orando contigo e declarando, porque aonde há adoração, os céus param, aonde há adoração, os anjos se juntam a nós para elogiar o único que é digno de todo louvor. E aqui com os meus irmãos, nós te pedimos perdão, Senhor, se em algum momento produzimos incenso a políticos, produzimos incenso a estruturas carnais, produzimos incenso para prédios, para estruturas humanas. Perdoa, Senhor, todo altar e todo incenso que nós não levantamos para o Senhor. Há uma batalha de adoração acontecendo agora. Há incenso subindo do Vaticano. Há incenso subindo agora na Basílica de São Pedro. Há milhares e milhares colocando esperança no Papa. E a igreja do Senhor não pode entrar por este mesmo caminho. Ah, Deus! Enquanto eu orava, angustiado pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, no sábado passado, quando eu vi aquele jovem dizendo que, para aquele repórter, que eles não iam para um show da Lady Gaga, aquele era um culto, e eles iam adorá-la e entregar as suas almas a ela, naquele lugar. Enquanto eu orava pedindo: Deus, impede o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro, o Senhor falou: não, eu os entreguei a eles mesmos. Amados, isso é tão sério.
Isso é tão sério. Há uma guerra de adoração acontecendo neste momento. E o Espírito diz para nós essa noite: limpa o teu altar. Limpa o teu altar. Tens colocado outra coisa além do meu nome no teu altar? Tens colocado alguma esperança no altar? Eu não vou ler aqui, né, mas Isaías 30 fala, né? Ai daqueles que colocam a sua esperança no Egito, no faraó, nas forças dessa terra, em carros e cavalos. E eles continuam, e aqui continua dizendo: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes o poder para continuar por 42 meses. Você pode colocar 42 meses, dá 3 anos e meio. E ele continua dizendo: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E, amados, eu sei que eu vou falar algo aqui que talvez algumas pessoas não vão gostar do que eu vou dizer, mas eu não vou me omitir. Aqui diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Amados, nós vamos passar por dias tão difíceis e tão árduos que muitos vão pensar e olhar e parece assim, parece que perdemos, parece que não estamos conseguindo. Mas, amados irmãos, nós sabemos que tudo isso é mister e tudo isso está debaixo do controle de Adonai. Aquilo que para o mundo é derrota, para o reino dos céus será uma grande vitória. Uma grande vitória. E deu-lhes o poder, versículo 7, sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Deus, nessa noite, dá-nos um batismo de paciência e fé, perseverança e fé. Não nos deixe olhar a circunstância com os olhos carnais, não nos deixe avaliar a circunstância com os olhos naturais. Aleluia! Amados, então, aqui ele continua dizendo: e vi subir da terra outra besta, e essa tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como um dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens, e ela engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta que recebera ferida e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse, e que fossem mortos todos os que não adoravam a imagem da besta. Amados, se a primeira besta é o anticristo, quem é a segunda besta? O falso profeta. Então, amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós vamos ver agora?
que nós vamos perceber a partir de agora? Um líder político e um líder religioso se unindo para preparar esse grande sistema maligno que se levantará nos últimos dias. Um líder que vai governar com a política, com o poder, com exércitos, e um falso profeta que estará ao lado do anticristo fazendo sinais e maravilhas extraordinários. Amados, e aqui eu quero chamar muita atenção de vocês, e minha, e de todos nós aqui, nessa noite, como nós precisamos de discernimento. Como nós precisamos de revelação. Saber essas coisas com a mente não vai nos livrar do engano. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de comunhão com o Espírito Santo, porque Jesus disse que o Espírito nos guiaria em toda a verdade. Amados, as pessoas estão sendo enganadas por muito menos do que isso. As pessoas estão sendo enganadas por promessas. As pessoas estão sendo enganadas com um vídeo de YouTube. As pessoas estão sendo enganadas por um menino de 14 anos de idade que sai por aí fazendo coisas e as pessoas acreditam. Amados, imagina quando esses sinais extraordinários estiverem sendo feitos sobre a terra. Diz que todo mundo vai ficar maravilhado. Amados irmãos, hoje é tempo de orar. Hoje, o dia que se chama hoje, é dia de dizer: Senhor, não me deixa ser enganado. Não me deixa ficar confundido. Senhor, ilumina o meu entendimento. Abre os meus olhos. Dai-me espírito de sabedoria e de revelação. Para que não sejamos enganados. Irmãos, por favor, como diz Paulo, eu vou pegar emprestado aqui de Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, amado, as coisas vão acontecer muito mais rápido do que vocês imaginam. É um tempo de olharmos para nós mesmos e para nossas casas e começarmos a perceber: Deus, nós estamos prontos para esse tempo, estamos prontos para sermos luzeiros numa geração incrédula e perversa, diante de tanto engano, diante de tanto brilho, tanta purpurina, de tanta coisa que vai acontecer. Porque, amados, não é o Papa, o povo já falou que o Papa era o anticristo, que o Trump. Não, irmãos, é muito mais sutil, é muito mais poderoso do que tudo que os nossos olhos já viram até agora. E esse líder religioso, ele vai promover. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Está vindo uma onda de falsa unidade sobre a terra dentro da religião. Está vindo uma onda, está vindo uma falsa unidade aí. Eu costumo fazer essa brincadeira. Hoje é aula de meteorologia profética. Meteorologia espiritual. O que está vindo? Está vindo uma falsa unidade muito grande que vai juntar pastores, que vai juntar padres, que vai juntar espírita, que vai ajuntar todo mundo debaixo de uma falsa paz e debaixo de um falso amor. Prepare-se para ser xingado de intolerante. Prepare-se para ser xingado de ignorante, de inimigo da paz.
Prepare-se para ser xingado e chamado de alguém que não quer paz, de alguém que quer guerra, porque nós vamos ter que ficar do lado da verdade, e a verdade é absoluta. A verdade não é relativa. Eles vão relativizar a verdade. Irmãos, não despreze essa exortação profética, porque muitos pastores que antes eram reformados e amantes da verdade, hoje estão tolerando nos seus púlpitos todo tipo de ideologia do anticristo e satânica. Amados, nós somos um povo profético e precisamos discernir isso. Não é que vai acontecer, já começou. Já começou. Quantos você conhece que estão caindo? Quantos você conhece que estão desanimando? Quantos você conhece que estão desistindo de orar? Que estão se cansando de permanecer? Quantas reuniões de oração que você conhece que há 10 anos atrás estavam cheias e hoje estão vazias? Daniel, no capítulo 11, diz assim, que o inimigo magoaria os santos do Altíssimo. Depois você pode ler lá. E a palavra magoar significa desgastar lentamente. A palavra no hebraico lá significa desgastar lentamente. São anos de uma anemia espiritual que vai se instalando dentro de nós e nós não vamos percebendo. Uma opressão. Mas eu oro para que o sangue de Cristo te toque nessa noite e te faça como uma chama que não se apaga, e faça de você como uma faísca brilhante num tempo onde muitos estão apagados, e que você venha acender muito nesses dias. Que Deus te dê uma unção, meu irmão, para tocar intercessores e profetas cansados e desanimados e fazê-los voltar ao lugar da oração e ao lugar da intercessão. Ei, manasso, que manasso, que manasso. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus. Eu vejo o Senhor trocando vestimentas sacerdotais aqui realmente, nessa noite, desde o início. Enquanto entramos aqui, eu vejo o Senhor tirando vestes sujas, rasgadas pela batalha, pela guerra, nem tanto às vezes pelo pecado, mas pela guerra tão intensa que as roupas foram se sujando, se rasgando ao longo da jornada, mas o Senhor troca as tuas roupas nessa noite, renova e renova o teu altar, e renova o teu sacerdócio nessa noite. Eu não sei se há alguém doente aqui, mas o Senhor diz: eu te curo. Eu te curo, eu te curo. Porque o Senhor está dizendo ao meu espírito que eu vou visitar os meus atalaias, eu vou visitar os meus profetas, intercessores, os meus sacerdotes, eu vou curá-los. O teu dinheiro não será mais para remédio, o teu dinheiro não será mais consumido por farmácias, você vai experimentar uma saúde sobrenatural. Sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus. Há pessoas aqui que têm gastado dinheiro com remédios. Há pessoas aqui que têm gastado dinheiro com medicações. Eu não sei porque eu estou vendo um fígado, como se fosse um fígado que tivesse assim afetado pela quantidade grande de medicações, e também vejo um cérebro
E o Senhor está dizendo: estou renovando esse fígado. Estou renovando esse neurônio pela quantidade de psicotrópicos e de remédios fortes que têm sido tomados. Em nome de Jesus, pelos méritos do Messias no Madeiro, eu vejo uma libertação nessa noite sobre nós, sobre vocês, para que a gente não saia da posição, para que a gente não saia deste lugar. Sopra o Espírito. Entra com vento dentro desse quarto e dessa sala agora. Jesus. Oh, Espírito. Libera toques físicos. Que mãos formiguem como um sinal de toques físicos. Que haja um formigamento corporal como um sinal de toques físicos do Senhor. Oh, Espírito. Oh, Eterno. Nossa, perdoe, irmãos. Mas era preciso liberar isso nessa noite. Era preciso liberar isso nessa noite. Oh, Deus. Oh, Deus. Familiares com câncer sejam curados agora em nome de Jesus. Tumor desapareça agora em nome de Jesus. Célula cancerígena seque agora e seja lançado no abismo agora sem retorno agora em nome de Jesus. Efeitos de AVC, efeitos, ó Deus, em nome de Jesus, doenças cardíacas, restaura essa artéria, Senhor, toca este coração. Pelos méritos do Messias no Madeiro, que os efeitos dessa opressão terrível que tem vindo sobre essa era de Laodiceia se desfaça dentro dessas casas, se desfaçam do seio dessa família agora. Em nome de Jesus. Em nome do Eterno. Em nome de Yeshua Mashiach. Em nome de Yeshua Mashiach. E o Senhor está dizendo para alguém que não te preocupe com teu filho, ele vai voltar. Ele vai se render completamente a Yeshua Mashiach. Aleluia. Aleluia. Desculpe, irmãos, eu precisava liberar isso, era necessário. Apocalipse. Então nós estamos agora vendo, isso está na nossa frente, intercessores, atalaias do Senhor. Isso está diante de nós agora. Isso está bem diante de nós agora. Esse levantar desse homem da iniquidade, um movimento ecumênico de falsa unidade se levantando, a besta, o falso profeta, trabalhando juntos. E, amados, e olha o que ele vai dizer aqui em Apocalipse 16, aí no versículo 16, continuando, e faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita e na testa. Irmãos, preste bastante atenção nisso. Testa fala de mentalidade, mão fala de obras, tá? Guarda a tua mente em Cristo todos os dias, porque é a marca da besta. Ainda que possa ter chip, isso, aquilo, isso é brincadeira de criança. A marca da besta fala de uma mente tomada pela besta, de uma mente que já é conduzida e ordenada pela besta. Nós estamos no limiar desse tempo.
Nós estamos no limiar deste tempo. E ele fala aqui, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Eu só quero te dizer uma coisa, que o Senhor te liberte de todo medo, meu irmão. Nessa manhã, em nome de Jesus, sabe por quê? Deus cuida e cuidará da sua noiva, cuidará da sua igreja, cuidará dos seus santos, tá? Eu vejo gente falando, tem que juntar comida, tem que juntar isso, aquilo. Quer dizer, não estou dizendo que não tenha que juntar, mas, meu irmão, o Deus que eu sirvo multiplicou o azeite da viúva e multiplicou a farinha da botija. Deus não deixará nenhum dos seus santos em necessidade diante dos tempos que virão. E eu quero aqui voltar um pouco. E antes de voltar, aqui no versículo 15, quando ele fala da imagem da besta que fala, eu tenho falado isso há 10 anos, irmãos. Eu tenho falado isso há mais de 10 anos. Há 10 anos atrás, eu falava isso que eu vou dizer agora. A imagem da besta que vai falar seria a inteligência artificial. E olha o que nós estamos vendo aí. Não é uma estátua que vai falar, não. É uma tecnologia que vai assombrar o mundo. A IA já está aí, e todo mundo está usando, e todo mundo está comprando, e compra Alexa, e compra isso, e compra aquilo, e traz para dentro de casa. E todo mundo, cuidado, irmãos, rede social é uma espada de dois gumes, cuidado. Se você pode usar isso para a glória de Deus, para trazer um texto, uma edificação para a igreja, use. Mas nós temos que sair a cada dia mais do ambiente virtual. Porque isso é uma cilada e é uma armadilha diante dos dias que nós estamos. Vai percebendo que eu estou trazendo aí sintomas e sinais do que vai se intensificar diante desse tempo que nós estamos. E agora, Daniel, o que fazer? Volte agora no capítulo 12 de Apocalipse. Eu quero ler aqui com vocês Apocalipse no capítulo 12, a partir do verso 1, que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de lua, perdão, vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Todas as vezes que você vê essa expressão, dores de parto, amados, isso é intercessão. Isso é oração. Amados, o tempo agora é de dor de parto. O tempo agora é de lágrimas. É de dor de parto, é de intercessão, de oração. Como eu disse na nossa primeira aula, naquele primeiro momento nosso, olha aqui essa mulher em dores de parto. Todas as vezes que Deus vai fazer alguma coisa na terra, ele intensifica as dores de parto, ele intensifica essas dores, esses gemidos, esse clamor. E olha, quem é essa mulher, irmãos? Fala-se tanta coisa a respeito dessa. Os católicos falam que é Maria, não é? 99% da igreja evangélica diz que é a igreja. Os católicos dizem que é Maria. E não é nenhum e nem outro.
Essa mulher é Israel. Essa mulher é Israel. E olha o que ele continua dizendo. E viu-se outro sinal no céu. Eis que um dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, aquela besta do capítulo 3, o diabo, né? É o próprio diabo. 7 cabeças, 10 chifres e 7 diademas. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela luz, lhe tragasse o filho. E ela deu à luz, Israel deu à luz a quem? A Jesus, o filho varão, que há de reger todas as nações da terra com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o trono, para Deus e para o seu trono. Quer dizer, durante todas as eras, o diabo ficou vigiando Israel para saber quem seria a profecia que foi dada a Eva, o filho da mulher que esmagaria a cabeça dele. Mas quando Jesus nasce e cumpre o seu propósito, o que acontece com ele? Ele vai para o céu, para o Pai e para o trono. E a mulher ficou com raiva e ela foi perseguir a mulher, ou seja, o diabo está perseguindo Israel desde o início dos tempos. Israel, o diabo está cercando e perseguindo Israel há todos esses anos. E ele fala aqui, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1.260 dias, 42 meses, 3 anos e meio. E eu quero ah, pular agora para o versículo 17. Vocês, ele vai perseguir a mulher, não consegue alcançá-la, né? A terra abre, ele lança um rio contra ela, a terra se abre, o Senhor dá asas para ela, guarda ela no deserto, né? Aí ele fala no versículo 17: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra à sua semente ou à sua descendência. Se a mulher é Israel, o filho que foi gerado é Cristo através de Israel, quem é a semente da mulher? Aí você pode escrever aí, a igreja gentia. Nós somos a descendência da mulher, porque através de Abraão e através da obra do Filho, nós também nos tornamos parte da aliança feita a Abraão. Amados, nesse contexto de ódio contra Israel natural, o dragão vai perseguir também quem? Os descendentes da mulher, a igreja verdadeira, a igreja gentia, que somos eu e você. Amados, a igreja não quer amizade com o mundo. A igreja não quer amizade com Babilônia. A igreja será perseguida por esse sistema. Quantos irmãos que adoravam Jesus e hoje estão gravando pela Som Livre da Rede Globo? Quantos hoje estão fazendo casamentos com o sistema desse mundo? Amados, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Cuidado com essa mensagem. Cuidado com essa mensagem de uma igreja casada com a política, de uma igreja casada com o sistema, de uma igreja casada com o sistema dessa época. Se o sistema está te abraçando, meu irmão, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você está agradando o espírito dessa era, tá? Se o mundo está te mandando flores e caixa de bombom, você está parte, você faz parte da igreja de Laodiceia e não da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era riquíssima. Perdão, a igreja de Laodiceia era rica. E Jesus falou:
Tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E a igreja de Filadélfia era pobre, e o Senhor diz para ela: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Amado irmão, será que nós estamos edificando Babilônia ou nós estamos edificando Jerusalém? Precisamos entrar em dores de parto. Precisamos entrar em dores de parto. Precisamos clamar por revelação, porque será muito sutil, irmãos. Muito sutil. Mas o Espírito está nos alertando. Não busque a aprovação do mundo. Não busque favores do sistema, porque a minha obra será realizada nos últimos dias é com poder e autoridade dos céus e não dos homens. Dores de parto, intercessão, intercessão. E agora eu quero passar para Apocalipse 11. Então, olha que interessante. Eu trouxe aqui no capítulo 13 um sistema que está se levantando. Apocalipse 12 fala da nossa posição. A nossa posição é antissistêmica. A nossa posição é fora do sistema. A nossa posição é de dores de parto junto com Israel natural. A nossa posição é clamor e intercessão. O dragão vai fazer guerra contra Israel natural e contra Israel espiritual nesses últimos dias. Não haverá mais neutralidade, não haverá mais lugar para neutralidade. Não haverá. Por isso que já começa com dor de parto. E aqui em Apocalipse 11 vai falar do tipo de pessoa que o Senhor vai levantar nesses últimos dias. E aqui ele diz assim, a partir do versículo 1: E foi-me dado uma cana, semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse: Levanta-te, e mede o templo de Deus e o altar os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não meças, porque foi dado às nações. E pisarão uma cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio, né? Sempre falando de 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas isso aí é um ponto para um outro momento. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, de novo, né? 3 anos e meio, vestida de pano de saco. Irmãos, quem sabe me dizer o que significa estar vestido de pano de saco, hein? O que é estar vestido de pano de saco? É uma mensagem assim de alegria? É prosperidade? É vitória? O que é pano de saco? Arrependimento? Humilhação, né? Arrependimento. Arrependimento. Amados, vocês são intercessores. Vocês têm guardado Israel em oração. Nós temos guardado Israel em oração. Qual é a mensagem desse tempo? Qual é o chamado? É alegria? É pulo? Né? Não. A mensagem Arrependimento. a mensagem dos profetas nesse tempo que está vindo vai ser: arrependei-vos. Uhum. Arrependei-vos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar,
se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, Uhum. sararei a sua terra, sararei a sua terra. Irmãos, não adianta ficar marchando em praça, tocando chofar, enterrando Bíblia, fazendo ato profético, para lá e acolá. Porque o diabo não tem medo de grito e nem de chofar, ele tem medo de santidade. Ele tem medo de santidade, ele tem medo de homens santos. O diabo não tem medo de grito, nem medo de marcha. Ele tem medo de uma igreja sem mancha, sem ruga e sem sujeira. E antes de Jesus voltar, vai ter uma igreja santa na terra como nunca houve antes na história. E amados, é tempo de chamar de pastores a membros, de velhos a crianças. É tempo de cumprir Joel 2. Tocai a trombeta em Sião e dê voz de alarme no meu santo monte. Afligi-vos. Eu tenho falado isso há tanto tempo. Vai chegar um momento que Deus vai mandar parar tudo. Vai parar evento, vai parar congresso, vai parar ativismo, vai parar correria, vai parar evento, vai parar, porque em Joel 2 fala, sai o noivo do tálamo, sai a noiva da sua câmara, chama o velho, chama o jovem, chama a criança, até os bebês que mamam, chama todo mundo. E se colocai entre o pórtico e o altar, dizendo, ó Senhor, poupa o teu povo. Amados, Deus vai abalar o mundo. Um evangelho tão poderoso, que nem a igreja apostólica dos primeiros dias viu. Mas em algum momento a gente vai ter que parar essa correria estéril, esse ativismo que não está produzindo nenhum impacto no mundo. E nós vamos ter que ficar entre o pórtico e o altar. Um espírito de assembleia solene vai descer sobre o Brasil. Um espírito de assembleia solene, aquilo que nós ouvimos há 30 anos atrás da boca de Valnice e de tantos homens e mulheres, Mike Shea, e de tantos homens que Deus levantou lá atrás, há 25, 30 anos atrás, vai se cumprir. Deus vai derramar um espírito de assembleia solene dentro da igreja, de todas as comunidades locais que estão abertas, que estão discernindo, que estão ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. E eu tenho dito isso, e vou repetir mais uma vez. E esse povo que ouvir, e se sujeitar, e se entregar a esse momento, a essa assembleia solene, é os que Deus vai levantar para desfazer as obras das trevas nesses últimos dias com poder e autoridade, porque Deus vai derramar sobre essas pessoas tanto poder e elas não vão se corromper, elas não vão tocar a glória, elas não vão tomar a glória que é somente daquele que é digno de toda honra e de toda glória. Chega de roubarem a glória de Deus, chega de tomarem a glória que é somente do Senhor. Ele não divide a sua glória com ninguém. Nem com prédio, nem com estrutura, nem com ministério, nem com homem nenhum. É um povo. Eu acho que muita gente aqui vai lembrar disso. Como a gente cantou há 25 anos atrás. Como a gente cantou e profetizou que Deus ia levantar uma geração sem face.
Como a gente cantou. Lembra disso, Dani? Lembra disso, irmão? Como a gente cantou que Deus ia levantar uma geração que não ia ter nome, que não ia ter face, que não ia ter nada. Deus não desistiu dessa palavra. Ele vai ter um povo poderoso em obras, mas ninguém vai aparecer. Ninguém vai aparecer. Só Ele. E só o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. É gente que vai entrar dentro do hospital e não vai ficar um doente em cima da cama. É gente que vai entrar no hospício, os loucos vão voltar à sanidade de novo. E quando perguntarem quem foi que fez, que igreja que foi, só vão dizer: eu não sei, eu só sei que o Senhor entrou aqui. Foi Jesus. São João Batistas que Deus vai levantar nos últimos dias e que vão declarar: importa, importa que ele cresça e que eu diminua. Eu falo de Goiânia. Eu não vou falar da cidade de vocês, não. Eu vou falar da minha cidade. Goiânia viveu tanta coisa poderosa na década de 70. Na década de 80. Ministério Coinonia de Louval da Célia, Bené, Kleber Lucas. Uma adoração que tocou o Brasil, que varreu o Brasil. Um povo feio, descabelado. Um povo tudo simples. Sabe por quê? Eu sempre falei isso. Eu sempre disse isso. Sabe por que a gente canta em espírito e em verdade todo dia e não enjoa? Porque foram feitas num tempo em que ninguém ficava rico gravando CD, gravando hino. Gravava porque queria adorar Jesus de todo o coração. Essas músicas de hoje a gente canta 2 meses, 3 meses, não aguenta mais, passa, vai embora. O vento sopra, ninguém nem lembra. Por isso que a gente passa 30 anos, a gente canta porque ele vive, posso crer no amanhã. É verdade. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Oh, Deus. Eu estava, irmãos, numa conferência na Igreja Batista da Lagoinha, no ano de 2001. Não sei se alguém estava aqui naquela primeira conferência profética que foi feita na Lagoinha no ano 2001. Eu sei que a Ivonete, eu acho que estava. E, e, e a, aquela irmã, Cindy Jacobs, do Ministério Generais da Intercessão dos Estados Unidos, estava pregando. Valnice traduzindo. Estava no auge de tanta coisa, o Brasil experimentando um mover de adoração poderoso. Poderoso. Mal começava a cantar, a gente já entrava assim em êxtase. Eu lembro da Cindy Jacob pregar, ela parou e falou assim: Deus está me dando uma palavra, eu não sei falar direito, não sei se é Goiânia, ele ficou lá engasgando, engasgando, até que o pessoal, Goiânia, tem essa cidade com esse nome, tem Goiânia, a gente estava lá num grupo, ela chamou os pastores lá e falou assim: Deus vai visitar essa cidade com tanta glória e tal, 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 tal. E a profecia, em vez de trazer humildade, temor, trouxe soberba, trouxe orgulho e trouxe vaidade. Nenhum chamado deve nos orgulhar. Todo chamado deve nos fazer tremer e ter temor no nosso coração. E perdemos. Perdemos. Eu tenho dito isso. Eu me lembro que eu estava em São Paulo em 2004.
E o Senhor usou uma pessoa para dizer o seguinte: eu dei algo para o Brasil, mas aquilo que eu dei para o Brasil se tornou um ídolo. Eles transformaram a adoração em ídolo. Eu estou removendo a minha nuvem da nação. Só quem viveu aquele tempo sabe a glória que era. Deus é bom, não é, irmãos? Ele nos dá alguns refrescos e oásis. Mas o fato é, nós estamos há muito tempo num deserto, mas eu quero alegrar teu coração. O fim do deserto está chegando. O fim desse deserto está chegando. Então, qual é a nossa posição agora? Então, amado, deixa o Espírito ministrar no teu coração agora. Se nós estamos chegando no fim do deserto, então o tempo agora é da gente humilhar, da gente vestir pano de saco, da gente agora entrar diante do Senhor mesmo, assim, quebrantamento, em humilhação mesmo, em jejum, e orar mesmo, para que haja um povo que vá agora se levantar. Deus precisa de pioneiros. Deus precisa daqueles que vão na frente. Não é porque eles é melhor, não. Não é porque eles são melhores do que os outros, não. Mas é para abrir caminho para os irmãos. Isso. A irmã Clarice falou: estamos perto de Canaã. Exatamente. Agora é para a gente entrar, está chegando no fim. Então, irmão, se está chegando no fim, não é para relaxar. Não é para já pegar as havaianas e vestir e relaxar, não. Agora, mais do que nunca, é hora da gente chorar e clamar, porque a gente está chegando no fim do deserto. Daniel entendeu. Os 70 anos estava chegando ao fim. Daniel leu Jeremias. Daniel entendeu. O que Daniel foi fazer? Foi fazer mala? Não, ele entrou na brecha. Daniel capítulo 9, ele entrou em oração, ele lembrou: Deus, o Senhor prometeu que era só 70 anos, e aí, Senhor, chegou 70 anos, e agora? Irmãos, o deserto da igreja brasileira está chegando ao fim. E ele precisa de Daniéis, não esse aqui, que é o genérico, mas ele precisa, que é o genérico, né, irmão? Eu sou genérico, mas ele precisa de Daniéis para chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, olha como Daniel fez. Sabe por que a gente está aqui nesse deserto? A gente pecou. Nós pecamos, Senhor. A gente se casou com a política, a gente confiou em outros messias, a gente confiou no dinheiro, a gente confiou em estruturas. E como Daniel declarou: a nós pertence a vergonha, a nós pertence o corar de vergonha. Daniel se coloca no lugar do povo. Daniel não fala: ah, Deus, esse povo aí terrível, rebelde, é porque eu não. Não, Daniel fala: nós erramos, nós pecamos, Senhor. Mas chegou o tempo. Chegou o tempo. O cativeiro está chegando ao fim. E o Espírito está perguntando essa manhã: quem vai se colocar agora na brecha? Irmãos, Deus não está precisando agora de cantor, nem de pregador bom, famoso, nem de cantor famoso. Ele está precisando de intercessores. Ele está precisando de. Exatamente, a irmã Nádia falou, né? Usamos aquilo, exatamente, tomamos aquilo que era só para o Senhor, do nosso próprio bel prazer. Mas, e às vezes você pode estar perguntando dentro de você: Daniel, mas tem tanto evangélico, tem tanta gente dispersa. Não se preocupe quanto a isso. Entre na brecha. Entre em oração. Entre em intercessão. O Senhor fará o resto. O Senhor vai tocar. O Senhor vai despertar. O Senhor vai mover. Porque quando o Senhor despertar um povo, irmãos, eu já estou terminando, tá? Já estou quase terminando. Babilônia não é ruim, não, irmãos. Se Babilônia fosse ruim, ninguém ia sair de lá. Ninguém queria entrar. Babilônia é ótimo. Babilônia é tão bom
que quando Deus ouviu Daniel, quando Deus despertou Esdras e Neemias, primeiro Esdras, né? Primeiro Esdras, fala assim, os corações. Depois você vai ler lá, Esdras 1. Os corações cuja Deus tocara. Amados, nessa primeira fase, não vai quem quer, é quem Deus despertar. Sabe por quê? Porque Deus não está chamando a gente para ser famoso. Se alguém aqui está com essa inspiração, quero te frustrar nessa noite. Deus está chamando a gente para monturo. Deus está chamando a gente para descer para as ruínas, para restaurar. Irmãos, eu quero te dar uma palavra que se você vai achar bom ou ruim, eu já não sei. O teu ministério é com ruína. O teu ministério é com pedra queimada. O teu ministério é com portão quebrado. Deus está nos chamando para restaurar muita gente nesse tempo. Deus está nos convocando para preparar um povo. Esse povo, para esse tempo do fim. Restaurar os altares caídos. Restaurar os muros quebrados. Restaurar os portões derrubados. Oh, Deus, eu acho que eu vou parar aqui. Nós já estamos há mais de 1 hora falando. 1 hora e 16 minutos. E eu queria orar, né? Para que nós sejamos esse povo. Esse povo que vai entrar em dores de parto. Como o Daniel entrou. Como Esdras e Neemias entraram. Como Daniel entrou. Como tantos entraram. Em favor do povo. Em favor da nação. Porque agora, amados, é tempo de recuperar o tempo perdido. Perdemos muito tempo. A gente se embaraçou com muitas coisas. Mas Deus é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que até isso Ele resgata. Até o que foi consumido pelo gafanhoto, pelo devorador, Ele restaura. Profeticamente falando, estamos muito atrasados. Mas eu sinto que Deus vai alinhar o nosso relógio agora. Com o relógio dele nesse tempo. Você crê nisso? Deus vai alinhar o nosso tempo agora. Não se lamente mais pelo que se perdeu. Mas vamos orar agora. Pelo tempo que temos. É curto, mas nesse curto tempo, Ele fará maravilhas e proezas. Senhor, eu quero orar por nós agora. Estamos diante da grande tribulação. As nações estão se desfacelando, guerras explodem para todos os lugares, Israel passando dias de angústia, as coisas estão sendo aceleradas. E nós te pedimos perdão, Senhor, pelos projetos que o Senhor não nos deu, pelas coisas que nós fizemos que o Senhor não pediu, pelos planos mirabolantes feitos na carne, na alma, na mente humana, nós te pedimos perdão, Senhor. Por tanta coisa que nós como igreja temos feito que não está na tua agenda. Mas, ó Deus, eu quero orar por mim e pelos meus irmãos agora. Nos perdoe por tudo aquilo que nós fizemos no suor e na força do braço. E agora, nessa era, nesse tempo decisivo da história, nos realinha, nos coloca de novo na agenda, nos coloca de novo no plano, nos alinha com o tempo e o teu relógio, e nos faz caminhar a partir de agora, no passo do Cordeiro. Oh Deus, se a nuvem foi e nós ficamos,
ou se a nuvem parou e a gente continuou a andar sem a nuvem. Alinha-nos agora, em nome de Jesus. Alinha a nossa casa, alinha os nossos, e que não haja mais atrasos, e que não haja mais desperdício, e que não haja mais erros e desvios na caminhada, Senhor. Alinha-nos, organiza-nos, perdoa-nos, ó Deus, por tudo aquilo que fizemos sem Ti. E agora, nesse tempo em que a nuvem vai voltar, nós queremos estar preparados para fluir, para entrar na nuvem e não nos afastarmos mais da Tua liderança e do Teu pastoreio. Perdoa a igreja brasileira, Senhor. Perdoa as nossas vidas. Oh, Deus, queremos fazer parte desse povo profético que vai preparar o caminho do Senhor. E o Senhor te diz: não se preocupe com idade, nem se preocupe com força física, nem saúde. Não se preocupe, não olhe para trás pensando: Senhor, agora já passou o tempo. Não vou mais conseguir aprender, nem ler, não vou conseguir mais fazer tantas coisas. Não deixe esse engano entrar na tua mente. Porque a mesma unção que veio sobre Josué e Caleb, e eles com 80 anos tinham a força de 40, o Senhor dará força, saúde, vigor para completarmos aquilo que precisamos fazer. Ó Eterno, ó Eterno, continue falando, continue ministrando, continue conduzindo, continue ministrando. Ó Deus, guarda-nos de todo engano, de toda mentira. Guarda-nos dessa era maligna. E que as nossas casas sejam luzeiros no meio dessa geração. Guarda nossas vidas, guarda nossas casas de toda a retaliação do inferno. Amém, Senhor. E que o princípio de gozem se cumpra em nós esses dias. Juízos virão, irmãos. Juízos virão e eles vão se multiplicar nos próximos tempos. Mas nós e nossas casas, como o povo foi na terra de Gozem, estará guardada debaixo das mãos de Adonai. Ó Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado pelos teus filhos. É a minha oração. É o meu clamor. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. E amém, Senhor. Amém, irmãos. Obviamente, eu não falei nem a metade do que era, mas... Pode falar, porque hoje não caiu a internet. Oh, Deus segurou isso, hein, Dani? É, e se você quiser ir até às 9, tá tudo bem. Podemos, Dani, podemos marcar para a próxima quinta-feira, se os seus irmãos quiserem, a gente pode, né, pode ter a quinta-feira de novo, eu me disponho, né, mas assim, né, irmãos, sinto que Deus tocou, irmãos, Deus visitou, Deus partilhou coisas assim conosco nessa noite, e creia, não no que eu falei, né, não no que foi liberado pelo homem, mas aquilo que o Senhor libera através de nós, né, então, é isso. E estamos aqui para servir, para continuar servindo, e vamos permanecer e perseverar em nome de Jesus, né? A Ana Amaral, que ela está dizendo que lá onde ela mora, eu não sei, acho que ela é de Portugal, lá já é 00:23. Uau! É, ela ficou aqui até o final. Tá Eu aqui. penso, eu penso também, eu posso pegar a palavra? Eu Pode. penso que essa Iris que está ali é minha amiga da Alemanha. Ô, Eu acho Glória! que é ela. Eu acho que é ela, porque Iris é um nome não tão comum. E eu mandei esse link para Glória a ela. Deus, glória a Deus. Amém. Eu acho que também lá já é tarde. Uhum. Amém. Amém.
Glória a Hoje eu quero agradecer a Ivonete, que foi ela quem nos cedeu o link, que ela tem um Zoom privado, né? Ela paga o Zoom, e por isso nós temos esse sinal estável, que não Glória cai, a Deus. Glória a Deus. aleluia, e que pode ser usado o tempo que for necessário, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta hoje? Ninguém? Tá todo mundo impactado, né? Eu também estou. Oh, Jesus. Muito impactada com Glória a tudo. Deus. Glória a Deus. Então é isso. Nós queremos agradecer ao nosso irmão maravilhoso, que nós amamos muito, muito, muito. Eu Amém, amém, pedi amém, o Beto para fazer uma oração por você, te abençoando. Hoje ele jejuou o dia inteiro pela sua vida. Eu estou doente, fui amém, ao... amém, Não, Beto. Glória a Deus. olha aí por ele. Papai, 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 Shiribala canta manhã, Shiribala canta manhã, Shiribala canta manhã. Unge o seu filho novamente, novamente. Oh, Espírito. Renova, Senhor, na vida dele o poder da tua unção. Shiribala Oh, canta manhã, canta manhã, canta manhã, canta manhã, canta manhã. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, enche oh, o coração, enche a alma, enche das palavras de vida eterna. oh, E aleluia. teu filho com teu amor. Oh, Espírito. Oh, Senhor. Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Obrigado, Abba, Senhor. Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, pelos méritos do Messias no madeiro. Obrigado. Amém e amém. Senhor, clamo, Senhor, traz chamando à existência todas as promessas, todas as palavras, e foram poucas, não foram muitas, e de grandes homens de Deus que o Senhor liberou sobre a vida do Daniel, Senhor. Eu clamo, Senhor, junto com todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor, em unidade, em concordância, como igreja do Senhor na terra, igreja no Brasil, igreja na Portugal, igreja na Alemanha. Oh Deus, em Yeshua HaMashiach, Senhor, nós suplicamos a Ti, junto contigo, chamamos à existência cada promessa de cada homem, de cada mulher de Deus, que foram verdadeiras do Senhor, sobre a É, vida de Dani, em Yeshua HaMashiach, que as barreiras caiam, que todo o terreno seja aplainado, em é, tudo fique livre no caminho dele, que todo espírito que se levantou contra ele até o dia de hoje, seja é. completamente arrancado, Amém. Senhor, lançado para bem longe deles. Senhor, que o Senhor coloque mesmo um, um, um anel, Senhor, um Hum, brinco no nariz de cada um deles, Senhor, e puxe para bem longe, Senhor. é, Cale a voz contrária contra ele em qualquer estado dessa nação, é, na BH, Senhor, Deus, ali em Brasília, em Goiânia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em toda a região do Brasil, em Yeshua HaMashiach, pelo Filho do seu amor, e traga, Senhor, esse tempo de florescer sobre a vida dele. Oh Deus, e que essas flores dessa vez permaneçam, é, permaneçam, não sejam mais arrancadas, não sejam mais minadas, não sejam mais lançadas ao fogo, que é, não necessite nunca mais começar do zero, mas que tudo, Senhor, se acumule e se cumpra, que o teu caroz venha com força, as tuas águas venham como as cataratas do Iguaçu, em Yeshua HaMashiach, pelo Filho do seu amor. Alguém mais quer orar pelo Dani? Alguém está sentindo alguma coisa de oração pelo Daniel? Jesus, glória a Deus. Eu quero orar por ele, sim. Obrigada, meu Deus. Graças te dou por tens levantado, Senhor, pessoas ungidas pelo teu Espírito, Senhor, a ministrar, a esclarecer, a Oh, trazer revelação, a despertar, a nos tirar do oh, marasmo.
Ó Deus, muito obrigada. Nós queremos te abençoar, Daniel, te Amém. abençoar com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Amém. Cristo Jesus. E que o Aleluia. manto de Jesus, que é o sangue de Jesus, esteja cobrindo a tua vida, da Hum, cabeça aos pés, em nome de Jesus. Quero te ah, louvar, Pai, quero te agradecer, meu Deus, pela riqueza e que tudo isso que a gente ouviu nessa noite, tudo hum, isso que a gente aprendeu, que a gente possa realmente trazer na prática, Senhor, amém. vivendo, Senhor, de fato e de verdade. Ó Deus, que não caia no esquecimento, mas que isso seja vivenciado, vivido por nós a cada novo dia, de Concordo. sermos, Senhor, cheias do espírito de discernimento, Senhor, e de revelação. Louvado seja o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Glórias a ti, Senhor, Glória, glórias a ti. glória. Amém, Pai, amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pelas intercessões. Alguma irmã mais quer interceder? Pode abrir o microfone e interceder. Derrame bênçãos sobre o nosso irmão. Não guarde as bênçãos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta hora, Senhor, que tu possas, Senhor, neste momento alargar a tenda do meu irmão. E quando eu falo alargar a tenda, Senhor, eu falo do seu coração. Eu É. falo que o seu coração possa alargar-se mais e mais. Com o amor Hum, profundo, Senhor, o amor que excede todo o entendimento, Senhor. hum, O amor que é acima de toda a profecia, de todo o dom, Senhor. Eu clamo pelo poder da tua graça, que o amor de Jesus possa estar semeado, Senhor, no seu coração, Senhor. Que todas as hum, estacas estejam constituídas, que os medos, Senhor, que ele tem se desviar para a direita e para a esquerda, Senhor, é. em nome de Jesus, possam ser arrebatados, possam ser esquecidos, possam ser desmoronados, Pai, pelo poder da tua graça, Senhor, com uma fé, Senhor, com uma fé inabalável, Pai. E clamo pelo poder da tua graça, Senhor, que a chamada, Senhor, a chamada para entre as nações e para as nações, Senhor, possam ser, Senhor, convertidas, Senhor, possam ser edificadas no seu ministério, Senhor. Eu sei pelo poder da tua graça, Senhor, eu não consigo encontrar as palavras neste momento relativamente a essa área, mas o alinhamento, Senhor, o alinhamento que tu tens, Senhor, que tu tens-lhe revelado, Senhor, para este tempo, Pai, que seja um alinhamento, Senhor, entre as nações, entre a Europa, entre os continentes, Pai, pelo É. poder do teu Santo Espírito, Pai. Eu não sei explicar, mas eu acho que Ele sabe o que eu estou a querer, que Deus está a querer dar que eu ore, mas eu não sei, mas o que se quer que seja, Senhor, eu concordo, digo sim, um amém, Pai, digo sim, um amém, porque aquilo que está há tanto tempo, Senhor, contigo, Senhor, não é uma união entre profetas, não é, mas é a união da tua palavra, Senhor, e que eu possa ter esta experiência maravilhosa, Senhor, esta experiência de crescer juntamente com muitos outros, espalhados pelo mundo, Senhor, num único propósito, Senhor, num único propósito, Senhor, que é a revelação e a graça, Senhor, o louvor, Senhor, em teu nome, Pai, pelo poder do teu Santo Espírito, cumpre a tua palavra, Senhor, que ele não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, que ele esteja sempre alinhado, Senhor, que as suas ovelhas possam ouvir a sua palavra, Senhor, que eu possa conseguir chegar aos seus corações. É esta a minha oração nesta hora, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Amém. Mais alguém? Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Então tá bom. Todo mundo que queria orar já orou. Aleluia. Muito obrigada, Dani. Olha só, a gente teve que mudar a nosso reunião do TJC2 para ter aula hoje, Ah, tá, tá, tá. entendeu? Uhum, Então, ok. assim, se for para ser, tem que ser muito certinho, porque é exatamente no dia e no horário da nossa reunião do TJ, tá Uhum. bom? Tudo bem. Me Qualquer dá coisa você vai certinho, informando. Tá, tá bom? tá Beijo no certo. coração, muito obrigada. Deus Pena que eu não estou abençoe vendo seu vocês. rostinho lindo. Deus te abençoe. Deus abençoe todos Cadê vocês. o celular novo? Nós já liberamos esse celular. Vamos Vai liberar. chegar. Amém. 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 Shalom. Beijo. Beijo no coração de cada uma. Beijo na Ana, beijo na Clari, beijo na Miriam, na Fátima, na Ivonete, na Nádia, na Silvia, na Regina Celi e mais outras duas que já saíram. Beijo em cada uma. Beijo no coração.
God bless all of you. Amém. Amém.